Boa tarde a todos. Meu nome é Ana Letícia, eu sou bibliotecária aqui na Biblioteca do Pontal. Para dar mais acessibilidade, eu vou fazer minha autodescrição. Sou uma mulher branca, tenho olhos e cabelos castanhos, estou usando uma blusa listrada com listras laranjas e branco, e estou usando um óculos e um fone de ouvido. Sejam todos bem-vindos a essa capacitação do Programa de Competência e Informação das Bibliotecas UFO, que tem o compromisso, de ajudar os alunos, professores, pesquisadores, interessados na produção acadêmica e científica. Agora será apresentada a capacitação referenciando obras de acordo com a ABNT, NBR 6023. Eu devo lembrar aqui a vocês, a lista de presença ela é gerada automaticamente e os certificados de participação vão ser liberados em dezembro na plataforma CIEX. Para mais informações, vocês podem estar acessando as notas compartilhadas, que eu coloquei algumas informações. E agora eu passo a palavra para a ministrante Patrícia e desejo a todos vocês uma boa apresentação. Boa tarde, pessoal. Obrigada, Ana Letícia. Eu sou Patrícia, bibliotecária do setor de atendimento aqui na Biblioteca Santa Mônica. Para questões de acessibilidade, vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuro, estou usando óculos, estou usando brinco dourado, estou usando uma blusa listrada de azul e verde. Como eu vou compartilhar minha tela, eu não vou ver o chat. Aí a Ana Letícia você pode ir respondendo, Ana Letícia? Você prefere que eu te interrompa e passe a pergunta, ou a gente tira as dúvidas no final, Patrícia? Eu acho que parece que incomoda menos as pessoas a gente tirar no final, mas eles podem colocando aí e vocês sanando, no chat. Sim, tá. E aí no final fica as que você não, se não deu tempo, ou se você quer a minha participação. Uhum. Então, eu acho que fica melhor assim, porque às vezes a dúvida de um não é do outro e pode incomodar, Tá certo. Então, pessoal, fica à vontade. Caso vocês fiquem à vontade para questionar, caso eu não tenha resposta imediata, eu me comprometo a responder depois do evento. Nesse caso, eu peço que me envie a dúvida por e-mail do evento, que está aqui, e também que está em notas compartilhadas, e também eu coloquei o meu e-mail aí em notas compartilhadas, tá bom? Aí, patriciap@ufo.br. Fiquem à vontade para dúvidas, qualquer coisa mais tarde, se não der certo hoje. Eu vou compartilhar minha tela, eu vou fechar minha câmera para melhorar a conexão e vou compartilhar a minha tela. Ana Letícia, você precisa de me tornar apresentadora. Prontinho, Patrícia, te tornei. Tá bom, obrigada. E moderador também, viu? Tá certo, só um minutinho. Vocês conseguem ver a página da biblioteca, pessoal? Estão vendo aí, Ana Letícia? Yara? Sim, já está dando para ver. Estou vendo, Paty, está tranquilo. Então tá bom. Então vamos começar. Pessoal, como vocês viram, a divulgação, hoje a gente vai falar sobre referências, e os treinamentos que a gente ministra aqui na biblioteca estão na nossa página, na página das bibliotecas UFO, tá? Então eu vou mostrar para vocês como chegar lá, porque depois vocês podem ter acesso a esse material, porque tem gente que fica perguntando, Ana Letícia está gravando? Tá, Já coloquei para gravar.
Tá, beleza. Então, pessoal, eu vou mostrar aqui como chegar lá e depois vocês podem ter acesso. Então, estamos aqui na página das bibliotecas UFO. Aí eu vou aqui em treinamentos. E aqui em tutoriais, eu clico aqui. E aí a gente tem tutorial, né, de vários treinamentos. Tem de visita orientada, de base de dados, do EDS, que é uma forma de pesquisa. De normalização, a gente tem vários materiais, tem de artigos, de citações, de projeto, de pôster, de referência, apresentação de trabalho acadêmico. Eu até aconselho vocês a abrirem alguns aí que podem ser interessantes, né, podem ser úteis para vocês. O de referência, eu não vou usá-lo porque ele está em PDF. Eu prefiro o de... Eu vou abrir aqui só para vocês verem, que eu vou chegar nele, elaboração de referência, mas eu prefiro o PowerPoint para ministrar, eu prefiro o PowerPoint. Estão vendo aí meu treinamento? Elaboração de referências. Consegue ver? Tá dando. Agora você tem que expandir a tela, né? Tornar já aumentei. Vou iniciar, então. Então, a gente vai tratar, né, de elaboração de referências. A norma que contempla a elaboração de referências é a NBR 123, ela foi atualizada em 2018, né? Ela orienta a preparação de referência para a produção de documentos, né? Tanto de trabalhos acadêmicos, trabalhos de disciplina, trabalhos né, de conclusão de curso. E aí a gente define o que é referência, né? É o conjunto padronizado de elementos descritivos que permitem a identificação de um documento. Aqui a gente tem um modelo de uma referência de livro. E aí a gente mostra o que é necessário para fazer uma referência de livro, né? É o autor, na verdade, o sobrenome do autor, todo em letra maiúscula, o título, subtítulo, edição, local, editora, data, como vocês podem ver aqui. E a questão dos prenomes, né? É o sobrenome todo em letra maiúscula. Os prenomes podem ser abreviados, como está aqui, ou não. O ideal é que mantenha o padrão, tá? Se for colocar um autor abreviado, coloquem todos. Pode acontecer, né, de um ou outro autor, de vocês não encontrarem. Às vezes tem o nome completo, aparece o nome completo, mas algumas partes do nome só as iniciais. E aí pode deixar, tá? Então, vamos lá. Regras gerais. As referências, elas aparecem no rodapé, em listas de referência, em final de textos, partes ou seções, antes de resumos, resenhas e recensões. A entrada da referência, né? Qual que é o elemento que a gente faz a entrada da referência? É o autor, né? A pessoa física, o sobrenome do autor, depois os prenomes. Uma entidade, né? Se for de autoria de uma instituição, aí entra pelo nome da entidade. E se não tiver autor, a gente entra com a primeira palavra do título. Aí vocês vão ver aí no decorrer da apresentação. Então, tanto o sobrenome do autor, quanto a entidade, quanto a primeira palavra do título, são registrados em letras maiúsculas, né? Que vão determinar a entrada. Então, aqui a gente tem um modelo, né? Uma referência. Ribeiro Júnior, aí o título, né? O título a gente usa negrito, itálico ou grifo. Eu, particularmente, prefiro o negrito, mas fiquem à vontade. A edição a gente não usa aquele azinho que significa edição, a gente põe um ponto, tá? A cidade e a editora e o ano. O número de páginas, o número de total de páginas não é obrigatório, usem-se. Fiquem à vontade para usar. Agora, se for usar em uma, também é importante usar em todas, né? O sobrenome do autor é separado do prenome por vírgula, né? Nesse caso aqui, eu já aproveito para orientá-los que os sobrenomes de família, eles não entram sozinhos. Você nunca entra uma referência por Júnior, sobrinho, neto, filho, não. Você entra sempre pelo sobrenome que vem antes. Então, Ribeiro Júnior, Pereira Neto, Costa Sobrinho, Ribeiro Filho, ok? Nunca por Júnior, filho, neto, não.
Vamos lá. Pessoa jurídica. A entrada para pessoa jurídica, empresas, associações, órgãos governamentais, é feita pela forma como é conhecida ou como se destaca no documento, por extenso ou abreviado. E aí, no caso, pessoal, é sempre do maior para o menor. Tem, por exemplo, esse documento é do Instituto de Letras e Linguística, eu entro pelo órgão maior, que é a Universidade Federal de Uberlândia, todo em maiúsculo. E do Instituto, somente as iniciais. Aí o título, o subtítulo é separado do título por 2 pontos, tá? E mesmo que você não tenha os 2 pontos, mas se você entender o que é subtítulo, se vem embaixo, né? Ou se vem com um tipo diferente de letra, aí é subtítulo e você pode usar os 2 pontos. Aí a cidade, a editora, no caso de ser a mesma autora e aparecer no documento, você pode pôr abreviado. Pessoa jurídica. Quando for uma instituição governamental, a indicação deve ser pelo nome do órgão superior ou pelo nome da jurisdição, que no caso aqui é Brasil, né? Então, toda vez que for referenciar ministério, Brasil, todo com letra maiúscula, ministério, só as iniciais maiúsculas, né? Porque aqui a gente tem uma instituição governamental. Aí o título, em negrito, subtítulo, cidade, editora e o ano. Nesse caso aqui de baixo, é São Paulo município. Aí a gente coloca entre parênteses para diferenciar do estado, tá? Então, São Paulo, município, a prefeitura. Olha, tudo isso aqui está subordinado ao município de São Paulo, né? A prefeitura, a Coordenadoria Geral de Planejamento, que é subordinada à prefeitura, subordinada ao município. O título, a cidade, a editora continua sendo a prefeitura e o ano. 2 ou mais autores são separados entre si por ponto e vírgula. Então, aqui eu tenho 3 na referência, né? Então, eles são separados por ponto e vírgula. Olha, aqui eu usei abreviados, prenomes, tá? Então, o primeiro nome, o primeiro sobrenome, vírgula, os prenomes, com os pontos finais, né? Ponto e vírgula, segundo, terceiro, o título, em negrito, o subtítulo, a cidade, a editora e o ano. Aqui a gente tem 4 autores. Essa norma nova, ela fala assim, que convém, para 4 ou mais autores, convém indicar todos, mas você pode, não é obrigado. Você pode usar a expressão et al, que significa e outros, que a gente vai ver na próxima tela. Então, nesse caso aqui, a gente usou todos os autores, vocês podem usar todos os autores, se quiserem, quantos tiverem. Aqui é o título, o subtítulo, a cidade, a editora e o ano. E agora, né, temos essa opção aí, de que para 4 ou mais autores, também é permitido mencionar apenas o primeiro, seguido da expressão et al. Essa expressão está em latim e significa e outros. E ela sempre vai ter esse pontinho, tá, pessoal? Não é porque está finalizando frase, não. Ela tem porque ela está abreviada aqui. Porque, por extenso, né, ela está, originalmente, ela é etialiai, como então eu tenho etiali masculino, etialiai feminino e etialia neutro. Então, a norma optou por abreviar, por isso que tem o pontinho. Então, aqui o sobrenome, as iniciais dos prenomes e o et al em itálico, porque está em outro idioma, ok? Aí a gente tem o título, subtítulo, a cidade, a editora e o ano. Obras sem autoria. Estão lembrados que eu falei lá no início, que a entrada das referências, né? Quando é pessoa física, é o sobrenome todo em maiúsculo, instituição todo em maiúsculo, e quando está sem autor, pode acontecer, né? Então, para obras sem indicação de autoria, destacar a primeira palavra do título com letras maiúsculas, incluindo artigo ou palavra monossilábica. Então, eu tenho um artigo aqui, ó, um guia, né? Então, as 2 palavras vão em letras maiúsculas. Então, aqui não apareceu o autor, eu entro com essas 2 palavras em letras maiúsculas, sem destaque, sem negrito, sem itálico, normal, ou porém em letras maiúsculas, a primeira palavra do título.
E aí tem o subtítulo, né? O Guia PM Book, a editora, a cidade, aliás, a edição, a cidade, a editora e o ano. O título ele é separado do subtítulo, né, por 2 pontos, que eu já mencionei, e o título aparece em destaque, negrito, itálico ou sublinhado. Então, aqui a gente tem 3 autores, estamos usando os prenomes abreviados, né? E aqui o título em negrito, subtítulo, depois de 2 pontos, normal. A cidade, a editora e o ano. A edição, se ela constar no documento, deve ser transcrita pelas abreviaturas do numeral ordinal e da palavra edição, no idioma do documento. Então, em português, né? Primeira edição, eu não vou usar aquele Azinho, eu uso um ponto para substituir aquele A de indicação de número ordinal. Aqui estão em português, aqui em inglês, né? A abreviatura do número ordinal em inglês ou em outro idioma, no qual o seu trabalho, o trabalho que você, o documento, né, que você for referenciar, estiver. A edição, ela é informada após o título. Quando houver indicação de tradutor, ele aparece após o título e a edição vem próximo, vem depois, né, vem na sequência. Nesse caso aqui, a gente não tem tradutor. Então, tem o autor, a palavra, a letra do prenome abreviado, o título, a edição, a cidade, a editora e o ano. O local deve-se indicar a cidade. Na ausência, pode mencionar o estado ou o país, desde que conste no documento. Então, a mesma obra, né, do Ribeiro Júnior, aí a gente destaca aqui a cidade, editora e o ano. Para documentos sem local, a gente vai informar a expressão sine loco, que significa sem local, né? Mas ela está aqui, sine loco, em latim, então a gente vai usar abreviada e em itálico. Então, o S maiúsculo, L minúsculo, tá? Logo depois da edição. A editora deve ser indicada, como aparece no documento, e você não vai usar as palavras que designam natureza jurídica ou comercial, por exemplo, limitado, sociedade anônima, isso aí não precisa, tá? Mas se vier assim, editora Atlas, pode usar. Editorial Sampaio, por exemplo, pode usar também. Do jeito que tiver no documento. Para o documento sem editora, informar a expressão sine nomine, que significa sem editora, e está em latim. E vai usar abreviada, SN em itálico. Para o documento sem local e editora, você vai informar as 2 expressões em itálico, entre colchetes, e uma separada da outra por 2 pontos. Quando a editora for também autora, pessoa jurídica, pode-se indicá-la de forma abreviada, ou sigla, desde que conste no documento, assim como a gente fez com a questão lá da UFO, né, do Instituto de Letras. A data, todas as referências devem ter uma data, tá, pessoal? Não vão usar SD, não. Se não aparecer data, a gente vai usar uma data aproximada e registrá-la entre colchetes. A questão do colchetes também você pode usar quando você também não tem certeza de um local ou de uma editora, né? Você sabe que mas não está ali, ou você não tem certeza, então você põe entre colchetes. Mas aqui no caso da data, o que você vai fazer? Ano provável. Você sabe que aquele documento foi publicado em 2018, mas não consta ali, né? Você tem dúvida, né? Então, você vai colocar com a interrogação e colchete. Ano certo, mas não indicado no item. Você tem certeza que foi publicado em 2017, mas não aparece ali. E você coloca entre colchetes. Cerca de 2015, né? Ano aproximado. Década certa, foi do século 21, né? Mas foi dos anos 2000, mas não tem certeza qual deles, né? Então, você põe um tracinho, um hífen, entre colchetes. Década provável, né? Põe uma interrogação. E aí as pessoas me perguntam, mas como que eu vou detectar esse ano provável? O que eu oriento, pessoal? Vocês vão olhar, né, na folha de rosto, na capa, no final, não achou de jeito nenhum? Veja na introdução, né, na apresentação, se fala quando que aquela obra foi elaborada.
E aí você pode usar, então, um ano provável, né? Ou uma década certa. Ou, por exemplo, não achou nada, mas tem referência lá de 2011, né? Bom, então, foi depois de 2011, você pode olhar nas referências, foi depois de 2011, então eu posso usar desse jeito aqui, né? O 200 tracinho interrogação, década provável, ok? Agora a gente vai mostrar como referencia capítulo de livro. Muita gente tem dúvida. Fica na dúvida, né? Ou às vezes faz errado. Quem que entra primeiro, o autor do livro ou o autor do capítulo? Então, é o autor do capítulo que aparece primeiro. Então, o sobrenome do autor em letra maiúscula, o título do capítulo, in, que significa dentro, né? Ou em, aí também em itálico, que é o in, né? Que está em latim. Os organizadores, né? Geralmente, quando a gente referencia capítulo, é porque foi organizado, ou coordenado, ou compilado por outra pessoa que não o autor. Às vezes até ele faz parte também. Mas nesse caso aqui, então, o Souza foi autor do capítulo e o Bianchetti e o Mexenas foram os organizadores. Mesmo que tenha mais de um, pessoal, é no singular, tá? E letra minúscula. Aí vem o título, subtítulo, a cidade, a editora, o ano. Capítulo, você vai informar, né? Vai colocar abreviado e as páginas onde estão onde concentra esse capítulo, tá? Havendo mais de um responsável, o tipo de participação deve constar no singular com letras minúsculas, que eu falei aí do ORG, né? Trabalho apresentado em evento. Então, é o autor do trabalho, o título do trabalho e o nome do evento. Muitas vezes a gente vê, né, anunciando o evento, por exemplo, 15º Encontro Nacional de Estudos Populacionais, 1º Congresso de Direito de Família, né? Mas na hora de fazer a referência, o número vai para o final, tá? E aí você também não vai usar o número, né, de número ordinal. Você vai pôr um ponto, vírgula, o ano, a cidade onde aconteceu o evento e o título, que muitas vezes é anais, ou caderno de resumos, ou trabalhos apresentados. E por que a gente coloca esse colchete? Porque o título seria Anais do 15º Encontro Nacional de Estudos Populacionais. Para não repetir, a gente usa só a palavra anais, em negrito, né? No caso, que eu estou preferindo negrito. O colchete, a cidade onde foi publicado os anais, a editora, o ano e as páginas onde está esse trabalho. Trabalho de conclusão de curso, que pode ser, né, um TCC, uma dissertação, uma tese. Então, os elementos essenciais é o autor, como vocês podem ver aqui, o sobrenome com letra maiúscula. Aqui optou por colocar o prenome, né? O primeiro nome e o segundo e o primeiro sobrenome por extenso, o título em negrito, o subtítulo. E depois do título, aí a gente vem com a data, né? O ano de depósito, o ano de entrega. Aí depois vai falar o que é esse trabalho, né? É um trabalho de conclusão de curso. E aí o que vem dentro de parênteses? Né? O nível é graduação em biblioteconomia, é doutorado em história, né? Aí tá, então você vai... Aí depois fecha o parêntese, o nome da faculdade, vírgula, a universidade, a cidade e o ano de defesa. Pode ser que você tenha entregue seu trabalho em 2015 e defendeu em 2016. Não é isso? E você também pode colocar o nome do orientador e o número de folhas, se quiser, não é obrigatório. Então, a orientadora ou o orientador vem logo depois do título, o ano, o total de folhas. Não é P, tá, pessoal? É F. Porque até quando eram impressos os trabalhos, não se imprimia dos dois lados, então usava folha, né? Depois até passou a usar, mas normalmente utiliza folha, F, tá? Aí, dissertação, mestrado em educação, a faculdade, Universidade Federal de Uberlândia, repete Uberlândia, porque poderia ter sido defendido
em Tuiutaba, Monte Carmelo, Patos de Minas, né? Aí a data de defesa, que foi a mesma data de entrega, né? Disponível em, acesso em. Isso aí é porque está na internet, né? A data de acesso, eu só vou usar as 3 primeiras letras do mês, exceto maio, que eu ponho por extenso. Maio não é abreviado, tá? Artigo publicado em periódico. Então, entro com o autor, né, com o sobrenome, o nome, o título do artigo. Aqui mesmo que tem subtítulo, nada vai em negrito. O que vai em negrito? O nome da revista, tá? E logo depois o nome da revista, a cidade, volume, número, página, mês e ano. Aqui também os meses são abreviados até a 3ª letra, com exceção de maio. Não se usa a sigla do estado, porém, Brasília é obrigatório usar, do DF. E também alguma cidade homônima, no caso de Viçosa, que a gente tem Viçosa em Minas Gerais, em Alagoas, no Rio Grande do Norte, aí precisa de colocar. Tá? Então, o que vem em destaque é o título do periódico, o título da revista. Ok? E aqui a gente tem um exemplo de um artigo de periódico em meio eletrônico. Então, segue no mesmo padrão, né? O autor, o título, o nome da revista, a cidade, o número. E aqui eu tenho esse modelo, essa informação aqui, chama Elocation. O que é isso? Hoje, pessoal, as revistas estão sendo publicadas em fluxo contínuo. Eles não aguardam uma quantidade de artigo para publicar. Muitos editores fazem isso, outros não, né? Normalmente, então, assim, pode ter de fluxo contínuo ou não. Então, nesse caso, é fluxo contínuo, e aí ele dá um nome, né, um número para ele, uma indicação desse documento na internet. Então, é o Elocation. Não precisa te preocupar, porque ele vai ficar bem visível no artigo. Se tiver Elocation, vocês usam. Se não tiver, vai usar página, né, vai usar indicação de volume, número e página. E aí eu tenho o ano, aí logo depois eu coloco o DOI. O DOI é como se fosse o CPF do artigo na internet. É a informação dele, né? É a identificação dele na internet. Tanto é que é a abreviatura Digital Object Identifier, né? A identificação dele. E mesmo assim, com o DOI, a norma recomenda que usa o endereço eletrônico, que é o disponível em, e depois acesso em, que eu já mostrei para vocês, né? O mês abreviado, até a 3ª letra, e o ano. Então, esse modelo tem Elocation e tem DOI. Os elementos que são acrescidos depois do texto, né, no final, eles devem seguir o idioma do texto em elaboração e não do documento referenciado. Então, se fosse um documento aqui em inglês, eu ia colocar disponível em, acesso em, porque todo o Brasil o trabalho está escrito em português, mesmo se o nome, o título fosse em outro idioma. Artigo de periódico e meio eletrônico sem o DOI. Segue do mesmo jeito, né? Os autores, o título, o nome da revista. E nessa não tinha local. Como eu já orientei, quando não tem local, a gente põe o SL. Nesse caso, o S vem minúsculo, porque é depois de vírgula. Então, tem sem local. Em itálico, porque sine loco, né? Em outro idioma. Aí o volume, o número, a página. Outubro aqui, ele está abreviado no idioma do documento, que é inglês, por isso que está OCT, né? Com o O maiúsculo. O ano, disponível em, acesso em. Legislação. Então, eu venho com a lei, com a jurisdição, né? No caso de ser uma lei federal, então vem com o Brasil, se fosse estadual, iria com o estado, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, né? Então, aqui, Brasil, decreto, que é, então, a epígrafe, né, que é o nome do documento, o título dele. Depois, a ementa. A ementa, esse aqui é a epígrafe, né? Depois, a ementa, ela fala de que trata o documento. Então, ela dispõe sobre o Sistema Universidade Aberta do Brasil. Então, foi publicado no Diário Oficial da União, aí coloca a seção, a cidade, o ano. Esse ano seria assim, quantos anos de Diário Oficial da União
em 2006, né? Então, era o 143º ano de publicação dele. Mas tudo vem no documento, né? O número, a página e a data. Esse documento aqui, como veem, né, não está na internet, né, porque não tem informação de disponível aí. Agora, a legislação em meio eletrônico, né, e que vocês podem fazer assim, tá, pessoal? Não se preocupem em colocar o nome do jornal. Achou na internet, é uma lei que te interessa, então vem Brasil, o nome da lei, né, a epígrafe em negrito, coloca a ementa. Se a ementa for muito grande, você pode fazer uma supressão, indicando com reticências e colchete, a cidade, e ele vai colocar quem foi responsável pela promulgação dessa lei, a Presidência da República, que consta lá no brasão, né? O ano disponível em, acesso em. Agora, tem gente que é minucioso, que gosta de colocar o diário oficial, mesmo que consta, mesmo que está na internet, pode colocar. Aí o que vai vir em negrito? O título do jornal, né? E vai informar a seção, a cidade, o ano, o número, a página, tudo normal, disponível em, acesso em. Filme e vídeo em meio eletrônico. É importante vocês prestarem atenção, pessoal, porque a entrada de vídeo, de filme, é pelo título, tá? Então, vem o título, né, em busca de um sonho. Como a gente entrou pelo título, eu entro com a primeira palavra do título, toda em letra maiúscula. E quem acompanha ela, né, se for uma palavra monossilábica, com um artigo, também vem em letra maiúscula. Então, o título, subtítulo. Aqui não tem local, nem editora, então eu vou usar o SL, o SN, a data, e vou informar o que é isso. É um vídeo, quantos minutos? 15 minutos. Quem publicou? Né? Vou informar. Então, aqui tem os dados, as informações de que vocês têm que constar. Né? Diretor, local, produtora, distribuidora, suporte. E aí, foi publicada pelo canal TEDx Talks, né? Disponível em, acesso em. Entrada pelo título. Acesso exclusivo, né, em meio eletrônico. Essas lives, né, que hoje a gente começou a assistir na época da pandemia. Então, quais são os elementos essenciais? O título, né? Então, a primeira palavra do título é letra maiúscula. Quem foi o palestrante? Aí vai entrar pela ordem direta e não pelo sobrenome. Quem foi a mediadora? Onde aconteceu? Né? Aqui tem um exemplo daquele que eu falei para vocês, quando não tem certeza, vem entre colchetes. Né? Então, entende-se que tenha sido em Goiânia porque foi de responsabilidade da UFG, mas pode não ter sido, né, em Goiânia. Aí a data, o ano, um vídeo, quantos minutos? 90 minutos. Aí vai informar que é uma live, né, disponível em, acesso em. Site, né? De repente vocês querem, achou interessante um site que vai ser legal para o seu trabalho e quer referenciar. Então, vem o título, o autor, na verdade, né? Que é o Instituto, é o IFAM, né? Só que aí ele entra todo com letra maiúscula. E a gente vai colocar Brasil aqui, por quê? Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Né? Então, eu tenho que pôr Brasil porque eu posso ter outro IFAM, posso ter um IFAM em outro país de língua portuguesa, em Portugal, algum país da África. Por isso eu tenho que informar aqui que se for Brasil, colocar Brasil entre parênteses, ou se for outro país. Né? E aqui o título constava a sigla, né? Brasil 2014, e eu vou informar o que é isso? É um portal. Com certeza, muitas vezes está escrito lá embaixo, pesquisa lá, dá um Ctrl F e digita portal. Se não aparecer, digita site. Às vezes pode acontecer de aparecer, que foi esse caso, né? Então, eu informei que aqui é um portal, o endereço eletrônico e a data de acesso. Aqui, um documento publicado no site. Né? Eu encontrei um texto que me interessa no site. Então, o autor, né? O título, o subtítulo. Aqui o título é que vem em negrito, tá, pessoal? E a cidade, a data, eu vou informar que é um portal, que é o portal âmbito jurídico. E o endereço eletrônico e a data de acesso. Tudo tranquilo aí, Ana Letícia? Estão me ouvindo?
tudo tranquilo. Até o momento, nenhuma dúvida. Ah, que ótimo. Ainda documento publicado em site, né? Só que aqui não tem autor, então entrou pelo título, pela primeira palavra do título, né? A cidade, o ano, indicando aqui o que é o portal, o título do portal, o endereço eletrônico e a data de acesso. Aqui a gente até colocou porque muita gente referencia o documento do G1, né? Então, o autor, o título, não aparece o local, o ano e é o portal G1. Às vezes G1 Sudeste, né? Do jeito que consta. Aí disponível em endereço e a data de acesso. Correspondência e e-mail eletrônico. Pessoal, a norma, ela dá modelo de vários documentos. E mesmo que ela não traga, a gente às vezes tem demanda de algum usuário, a gente tenta fazer por analogia. Então, a gente colocou, mas e-mail até tem, mas não significa porque a BNT tem, eu posso usar. Aí quem vai definir é seu orientador, tá? Seu professor, porque às vezes o professor fala, não, eu não quero informação que vem em e-mail, não. Ou às vezes, quero, porque essa pessoa tem idoneidade nesse assunto e tal, vamos colocar. Então, é isso. Aí vem, então, quem mandou o e-mail, né, o sobrenome, o nome, o assunto do e-mail, o destinatário, quem vai receber, aí é na ordem direta, sem local, porque nem sabe onde que ele está, onde que ele vai receber, a data, e vai informar que é uma mensagem eletrônica. E aí é importante colocar, isso aqui é a nota, tá, pessoal? A nota é livre, que você vai colocar para facilitar o entendimento, para esclarecer. Então, essa aí foi enviada por e-mail, poderia ter sido pelo WhatsApp, né? Ou por outro qualquer, pelo Messenger, né? Ainda em correspondência eletrônica, a gente tem, então, o WhatsApp, que até eu servi de modelo aí, meu sobrenome, nome, né? O assunto do WhatsApp, que também a gente coloca entre colchetes, porque não estava evidente, né? Só mandou o WhatsApp, não falou o que era. Então, o destinatário foi a biblioteca, o setor, né, de atendimento da Biblioteca Santa Mônica, sem local, a data, uma mensagem eletrônica, e essa foi enviada por WhatsApp. Então, como não houve título, né, foi atribuído uma palavra ou frase. Vocês podem fazer isso, tá, pessoal? Se você for, não só o WhatsApp, não, qualquer documento que você precisar referenciar e acontecer de não aparecer título, você vai indicar e vai colocar entre colchete. Documento publicado em blog. É como se fosse um capítulo de livro, né? É o autor do documento, o título, aí seria o autor do blog, nesse caso tem, né? Aí eu quero lembrá-los, né, da questão do filho, que você não entra pelo filho, você entra pelo sobrenome que acompanha, o título do blog, a cidade, que também não estava evidente, a gente colocou entre colchete, a data, o endereço eletrônico e a data de acesso. Aí a gente tem também, né, documentos, às vezes a pessoa quer referenciar um documento no Facebook, né? Então vai colocar o autor, e aqui é uma instituição, né, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. O título, né, visitas guiadas para a escola, o título daquele post, a cidade, o Rio de Janeiro, a data, você vai informar que é um Facebook. E o ID do teatro, né, porque é no Facebook dele, né? E o endereço eletrônico e a data de acesso. O X, né, que hoje está no lugar do Twitter, mesma coisa, né? Só que nesse caso aqui não tem autor, a gente entra com a primeira palavra do título em letra maiúscula. Então, o título é até Nova York aqui, né? A cidade, o ano, e a gente vai informar que estava no X. E o ID de quem publicou, que é o Valor Invest, disponível em, acesso em. Já outro dia me perguntaram, e de Instagram? Então, a gente colocou aqui também agora, né? Então, como não tem autor, a gente entrou pela primeira palavra do título, em letra maiúscula, subtítulo, a data, informou que é o Instagram, e o ID de quem publicou, que foi esse Instagram tem o nome, né, de Lattes Currículo, tá?
E aí o endereço eletrônico e a data de acesso. Dados obtidos por consultas em ferramentas de inteligência artificial, que é o ChatGPT, né? Já aconteceu de pessoa perguntar para a gente, como que eu referencio um texto que eu tirei no ChatGPT? Eu procurei em vários lugares e não achei. Então, ela vai mostrar. Isso aí é uma polêmica, né, pessoal? Que os professores, alguns professores, né, se incomodam, às vezes as pessoas falam, tirou tudo do ChatGPT, não fez o trabalho. Então, né, o que a gente aconselha? Pode usar desde que você peça para fazer um resumo, para você entender de que está tratando o documento, você pede uma explicação, né? E não você não vai pedir o ChatGPT para fazer o trabalho para você, né? Claro que não. Então, ele é útil sabendo usar. E ele erra também, tá, gente? Então, tem que ficar atento, porque às vezes você pede uma informação e ele não é bem aquilo que você quer, não. Então, tem que ficar atento aí. Então, a gente fez um modelo de referência para quem quiser referenciar, que é o autor, né, quem criou o ChatGPT, o título. Essa versão é a última que está disponível, aí, a 4.0, né? São Francisco é a cidade onde foi criado o ChatGPT. Ele foi disponibilizado em 13 de maio de 24. Essa informação aqui, modelo de linguagem grande, isso aí é a linguagem, é um modelo de linguagem de inteligência artificial para entender e gerar conteúdo. Isso aqui é nota, tá, gente? A gente colocou para clarear. Aí o endereço eletrônico e a data de acesso. Agora a gente vai para regras de apresentação. As referências dos documentos citados em um trabalho devem ser ordenadas de acordo com um dos sistemas utilizados para citação no texto, conforme a BNT 10.520 de 2002. Tudo bem aí, Ana Letícia? Sim, Patrícia, está tudo certo. Até o momento, só a dúvida da Cíntia, de onde baixa os slides, já respondi aqui no chat. Tá. Eu estou falando muito rápido? Tá, não. Tá tranquilo, Patrícia. Então, tá ótimo. Muito obrigada. Porque eu costumo falar depressa. Você pode me maneirar aí, se for o caso. Tá tranquilo. Então, pessoal, vocês vão ver amanhã com a Ana Letícia, né? Sobre a NBR 10.520, que trata de citações. E nessa norma, ela define, né, ela orienta sobre o sistema de chamada em ordem numérica e o sistema de chamada em ordem alfabética dos elementos. A ordem numérica é aquela que, em vez do autor, põe um númerozinho sobrescrito ou dentro de parênteses. E o sistema de chamada alfabético, acredito que seja de conhecimento de todos, né? É aquele que é feito pelo sobrenome do autor. Então, na lista de referência, o espaço utilizado é simples, tá, pessoal? E as referências, elas são alinhadas à margem esquerda e entre elas tem um espaço simples em branco, né? Então, o trabalho, normalmente, é digitado, esses trabalhos de TCC, tese, dissertação, espaço em meio entre linhas. Mas as referências no final do trabalho são digitadas em espaços simples entre linhas. E entre uma referência e outra, deve ter um espaço simples também, que no caso são 2 enters, né, de uma referência para outra. No rodapé, as referências são alinhadas à margem esquerda, a partir da segunda linha, abaixo da primeira palavra, destacando o expoente. O que é isso, né? Então, se fosse nota de rodapé e tivesse um número aqui, eu não voltaria debaixo do número, eu voltaria aqui, ó, debaixo da primeira letra da primeira palavra. Tá? E aí a gente tem, então, a lista de obras, né, no sistema alfabético, que é em ordem alfabética, né? E no caso de ter 2 obras de um mesmo autor, a gente repete. Há um tempo atrás, podia fazer um traço de 6 toques, hoje não mais. Tá? E o sistema numérico, né? Que as referências, as obras aparecem
lá no texto, são indicadas por números. Então, aqui no sistema numérico, elas também são indicadas em ordem numérica, né? Na ordem que apareceu lá, não a ordem alfabética. Lá no texto, o Nery Júnior apareceu primeiro, ele vai ser número 1, né? Depois o Pereira e o Dantas e assim por diante, tá? E aí a gente termina, né, mostrando aí essa referência da NBR 6023. E agora eu me coloco à disposição de vocês para tirar dúvidas, né? Caso tenha dúvida, a gente está aqui à disposição, tá bom? É um momento. Paty, foi muito bom, muito pertinente, né, suas colocações. Uma coisa assim que às vezes o pessoal sempre fica em dúvida, né? Por exemplo, se um documento está num site, o autor do documento é o site ou não, né? Vamos supor que não tem uma autoria lá. E nesse ponto, por exemplo, eu gostaria que você falasse melhor, né? Quando, por exemplo, é um site do IBGE, que é o autor, mas também existem outros sites que não são considerados como autor, né? Por exemplo, se for um site de uma empresa, então não é considerado como uma autoria. Você pode falar melhor sobre isso? Eu vou falar o que eu entendo, e vamos ver se você, Ana Letícia, concordam comigo, né? Normalmente, né, o autor é quem escreveu o documento. Mas, como você foi bem clara aí, no caso, né, do IBGE, ele que é autor, né, dos documentos que constam lá. Agora, quando tá... E às vezes a gente pensa o seguinte, né? Se o texto trata daquele site, daquela instituição, aí ela é considerada como autora. Mas se não é, por exemplo, a UF, né, no caso, Universidade Federal de Uberlândia, o documento trata sobre ela, aí é bem tranquilo de falar que ela é autora, mas não trata sobre ela, assim, é claro que é dentro dela, alguém escreveu, mas não tá falando exatamente sobre ela. Aí é melhor entrar pelo título. Aí vai de caso, né? Não sei se eu respondi, Ana. Não, seria mais ou menos isso mesmo, porque, por exemplo, tem muita gente que coloca o autor quando é de uma empresa, e às vezes, assim, a recomendação que eu faço, né, é se for um autor, por exemplo, que seja reconhecido, né, padronizado, que esteja na Biblioteca Nacional, como, por exemplo, o IBGE, a Anvisa, vários outros, né? Poderia ser considerado autores, mas se for de uma empresa normal, assim, às vezes portal G1, né? Então, é sempre melhor, né? Começar pelo título, é o que eu oriento. Mesmo, Yara. As pessoas, de maneira geral, não gostam de entrar pelo título, né? Porque é mais complicado, né, de informar que está entrando pelo título, assim, pelo fato de entrar com a primeira palavra do título todo em letra maiúscula, né, mas tem que avaliar direitinho e ver quem realmente é o autor. Aproveitando, gente, a dica da Yara aí, eu vou mostrar para vocês, quando vocês têm dúvida, né, de qual que é a entrada, por exemplo, Anvisa. Eu posso entrar pela Anvisa ou eu entro Agência Nacional de Vigilância Sanitária? Então, o que a gente faz? A gente, né, que orienta as normalizações, a gente consulta o site da Biblioteca Nacional, que tem um catálogo de autoridade, um catálogo que orienta, que nos informa a entrada correta. Então, vamos lá. Aí eu digito no Google, Biblioteca Nacional.
Aí eu vou aqui em catálogos. Vou aqui em acervo autoridades. Aí eu digito. No caso aí, Anvisa. Vamos ver se pode. Ou então agência. Até vou digitar. Agência Nacional de Vigilância. Ai, ficou tudo com letra maiúscula aqui, desculpa. Olha, então eu não entro por Anvisa, eu entro por Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E por que eu ponho Brasil depois? A mesma questão que eu orientei vocês sobre o IFAM, porque eu posso ter uma Agência Nacional de Vigilância Sanitária em outro país de língua portuguesa que não seja o Brasil. Então, sempre que tiver nacional, você tem que pôr o país. Se for Brasil, se for Portugal, se for o país da África, ok? Vamos, então, pesquisar IBGE, por exemplo, né, para verem que o IBGE ele pode ser usado a sigla. Eu vou colocar aqui iniciado com, para facilitar aqui o entendimento. Ó, tá vendo? Não entrou por Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, não. É entrada pelo IBGE, ok? Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? A Milene falou que quando a gente cai e volta, o chat apaga. Eu fiquei sem presença ontem por conta disso. Sugiro que coloque no final novamente. Ah, muito bem, já assinou a lista, né, Milene? Gente, outra coisa que eu acho importante mostrar para vocês, né? As bibliotecas UF, assinam uma base de dados de normas, tá? Então, você quer acesso a uma norma da BNT para trabalho acadêmico. Ok, lá dentro nós temos essa base, chama Target. Você tem acesso a ela. Você é da engenharia, precisa de uma norma de energia, de eletricidade, ou da área da saúde, precisa de uma norma. Né? Eu lembro na época da pandemia, o pessoal queria norma para orientar sobre máscara, né? Então, a gente tem as normas, eu vou mostrar para vocês aqui, que vocês têm acesso a essas normas, o pessoal que tem vínculo com a UF, né? Que tem e-mail institucional, tem acesso às normas da BNT de forma gratuita. Aqui, ó, elas estão aqui em base de dados, tá? Base de dados de acesso restrito. Se quiserem que eu repita depois que eu mostrar, ou se quiserem ir anotando também, fiquem à vontade. Aí a gente vai lá. Em Target, ou então eu já posso digitar ela aqui. Pode falar, a tela não está compartilhando. Ah, desculpa, eu esqueci, né? Desculpa. Tela cheia. Compartilhar. Ó, estou na página da biblioteca, ok, pessoal? Ó, vou começar de novo aqui. Estou na página da biblioteca. Aí eu vou aqui em base de dados. Tá vendo? Eu estou compartilhando, Letícia? Está sim. Ah, beleza, obrigada. Aí eu vou em tipo de acesso, restrito, e posso digitar aqui, ó, tá, gente? Ou pesquisar aqui também. Vou colocar aqui com letra minúscula para facilitar. Aqui, ó, é o Sistema de Gestão de Normas e Documentos Regulatórios. Então, a gente vai acessá-la. Para acessar, pessoal, a gente precisa cadastrar. E você não vai pagar nada, só vai usar seu e-mail institucional. E a senha, que a senha, quando você
cadastra, você cria uma senha, tá? Essa senha, ela muda a cada 90 dias. Quando você for tentar usar, eles não vão permitir, vão falar que você precisa de criar, de trocar sua senha. Aí é tranquilo também, troca, então. Ó, então eu entrei, né? Tá vendo que a universidade está aqui? Aí eu vou aqui, ó, aqui tem vários documentos, né? Mas como eu estou querendo a norma, aí eu vou aqui em normas brasileiras, Mercosul. Aí eu vou digitar, ou eu digito o número da norma 624, ó, 623, que é a 624 é de numeração progressiva, 623 que é a de referência. Aí eu vou aqui mandar buscar. E ela apareceu aqui, tá vendo? Aí eu vou clicar em visualizar. E aí eu vou mandar imprimir. Não vai imprimir, não. É só para poder eu baixar ele aqui na minha máquina. Aí eu vou clicar aqui em todas. Clico aqui em imprimir. E ele tinha que aparecer aqui. Aqui, você recebeu esse e-mail, Yara, falando da inteligência artificial da Target? Yara, Ana Letícia, vocês receberam? Não recebi. Eu não estreiei ainda não, mas eu vi e não estreiei. Está falando aqui, né, que é a inteligência artificial da Target, e está aqui para responder suas perguntas de forma precisa sobre a norma 623. Ela está pronta para te ajudar a resolver tudo relacionado à norma de forma eficiente e assertiva. Surpreenda-se. A primeira vez que eu estou lendo, não tinha visto, não. Aí, agora vamos fazer uma pergunta aqui para a gente ver. Vamos pôr editora, né? Vamos pôr editora, vamos ver o que vem. Eu acredito que ela vai mostrar como citar a editora, né? Ah lá, a editora deve ser indicada como aparece no documento, suprimindo-se as palavras designando natureza jurídica ou comercial. Além disso, se houver duas editoras com locais diferentes, ambas devem ser indicadas, separadas por ponto e vírgula. Se forem 3 ou mais editoras, indica-se apenas a primeira. Essa resposta foi gerada pela inteligência artificial desenvolvida pela Target e está em versão beta. Sendo assim, considere verificar informações importantes. Legal, né, gente? Porque que hora eu quero fechar ela e ela não sei como é que fecha. Tá, vou colocar aqui visualizar de novo. Eu acho que ela deve ter baixado aqui, deve ter feito o download aqui. Aí, ó, ela fez o download, baixou aqui. Agora eu posso salvar, imprimir, tá? Usar da forma mais adequada que eu quiser. Ok, pessoal? Meninas, querem que eu faça mais alguma pergunta aqui pela inteligência artificial? Tá tranquilo? O pessoal entendeu como funciona? Viram que legal? Bacana, não sabia. Não, também não. Eu recebi o e-mail hoje. A Kelma está aqui e está nos orientando. Que a janela do IA não fecha, tem que minimizar. Aqui, ó. Beleza, obrigada. Mais alguma dúvida, gente? E vocês, meninas, sugerem mais alguma coisa que a gente possa informar para esclarecer mais?
Tá tranquilo aí? Patrícia, mostra para a Milene como é que baixa os slides da palestra. Eu coloquei o link, mas faz o passo a passo de novo, tem como? Tem sim, tranquilo. Então, gente, ó, eu vou aqui no site da biblioteca. bibliotecas.uf.br, ou se eu não souber, eu ponho lá no Google, Biblioteca da UF, né? Tá? Então, eu estou aqui na página inicial, aí eu vou aqui em treinamentos, do lado esquerdo, tá em não está em ordem alfabética não, mas é bem embaixo aqui, treinamentos. E aí, eu venho aqui em tutoriais, eu vou clicar aqui em tutoriais, e aí vai me dar todos os documentos que a biblioteca utiliza para os treinamentos, tá? Inclusive, pessoal, eu não sei como que é o nível de vocês aí, deve estar bem diversificado, né? Vocês têm um template, né? A gente fez esse template que serve como se fosse uma forma para vocês editarem seus trabalhos. Mas vocês me perguntaram sobre referência, então eu vou mostrar primeiro. Tá aqui, referência, desculpa. Referência está aqui, está em PDF, tá? E eu estava mostrando, né? Viram aí, tá tranquilo? Ana Letícia, vê com o pessoal aí se tá. Se ficou entendido? O que é que eu me lembro. Eu vou colocar de novo aqui o link. Ela conseguiu. Conseguiu? Eu colocou aqui, eu encontrei, obrigada. Pessoal, eu estava falando, né, do template. O template, ele funciona como se fosse uma forma para vocês colocarem os seus trabalhos aí, né, para escreverem os seus trabalhos. Ele está pronto, é só você substituir e escrever o texto, né? Ele está pronto assim, em termos de margem, de tamanho de fonte, de espaço entre linhas, do que tem que ter o trabalho, tá? E vocês podem usar até para o trabalho de disciplina. Exclui o que não for necessário. Tá? Então, ele está pronto, com indicação, já está com as páginas numeradas, com sumário automático, tá? No jeitinho aí. Baixem esse template e escrevam os seus trabalhos aí e vão ser felizes, né? Eu não sei se está funcionando, não sei se a Yara ou a Ana Letícia viram recentemente sobre o Mori, vocês acessaram? Pessoal aí do público, o Mori é uma ferramenta, né, que ele faz referência para você. Né? Você escolhe aqui o que você quer referenciar, você quer referenciar livro, dicionário, enciclopédia, relatório. E aí você, por exemplo, livro, aí você coloca os dados, né, as informações do livro e manda gerar referência, tá? Inclusive, ele dá até a citação também. Eu não sei se convém eu fazer o modelo aqui, não sei como vocês estão de tempo, se eu fico cansando vocês. Tudo bem? Tá tranquilo? Querem que eu mostre que eu faça um modelo aqui do Nori ou não? Pode mostrar, Paty. Ainda tem bastante tempo. Então tá bom. Tem bastante tempo mesmo. Eu até perguntei a Ana Letícia se eu estou falando depressa, porque eu gastei pouco tempo, né? Mas ela disse que não. Não mesmo, Yara? Para mim, não, Patrícia. Não, tá ótimo. Você não está apressada, não. Então, aqui está perguntando, né? Escolha uma coleção de referência não classificada, forma abreviada para mais de 3 autores. Eu vou colocar só um, então vou deixar. O título, então, referenciando com a UF. Aí eu vou pôr a cidade Uberlândia. Eu vou inventar a moda aqui, tá, gente? Uberlândia.
Uberlândia. Número de página não precisa. Não, tudo que tem o asterisco é obrigatório colocar. O que não tem, não precisa. E se você quiser constar o número de folha, põe. Se não, então eu vou deixar, vou colocar que ele não é online, né? Porque a gente senão tem que inventar endereço aqui, vai complicar. E aí, o tipo de autor, pessoa física, vou deixar, pessoa física. Informar a quantidade de autor, vou deixar só um. Subtítulo, referenciando, eu pus lá, né? Referenciando com a UFO, incluindo citações. Vou colocar também. Editora, vou pôr a Edufo, que é a nossa editora aqui. Não tem série, responsabilidade intelectual da obra. Isso aí, se fosse organizador, né? O primeiro autor aí, eu vou colocar... Vou pôr o meu nome. Aqui a gente põe o nome na ordem direta e ele vira, tá? A edição eu vou pôr a 7ª, o ano eu vou pôr 2010. E vou, então, gerar referência. Ué, fiz coisa errada aí, me ajuda aí, meninas. O campo eletrônico é obrigatório, mas eu não... Sabe, quais campos que está aparecendo? O campo eletrônico, o URL é obrigatório? Marcou que era online, Paty. Aí você tem que marcar que não. Tá. Isso aí mesmo. Obrigada, Iara. Tá bom. Então, vamos lá. Gerar referência e citações. Aí, ó, referência prontinha, inclusive com o título em negrito, tá vendo? Editora, cidade, a edição, a cidade, a editora, o ano. Como que fica a citação, né? Com o autor incluído no texto, o sobrenome e o ano. Isso aqui já mudou, tá, gente? Isso aqui não está correto. Amanhã vocês vão ver com a Ana Letícia. Citação com o autor não incluído no texto. O sobrenome não é mais em letra maiúscula, não. É só inicial maiúscula. Tá? Ok, gente? Então, além de dar referência, ele ainda dá a citação, né? E aqui você pode, então, fazer referência de parte de livro, né, de capítulo, de artigo de periódico. Então, assim, quando a gente mostra isso aqui, as pessoas falam, para que eu assisti esse treinamento grande desse jeito, sendo que o Mori dá tudo? Mas vocês viram que ele não está atualizado ainda, né? E é interessante você conhecer, né, os dados que você vai utilizar na referência. É isso? O que mais, gente, que a gente pode mostrar que possa ser útil aí para o pessoal? Bom, eu acho que agora é só isso. Não tem mais nada, não. De referência, acho que sim, né? Também, eu não sei se vocês sabem, gente, as bibliotecas UFO, oferecem treinamentos. Esse treinamento que a gente está ministrando aqui, a gente oferece ao longo do ano para turmas e para individual também, lá onde estava, tá? E também, quando vocês terminam os seus trabalhos, né, de conclusão de curso, ou trabalho de disciplina que precisa de ajuda para rever referência, rever citação, a gente orienta nessas questões. Então, tem aqui, eu vou mostrar para vocês onde que está, tá? Então, a gente vai aqui em serviços, nessa questão de normalização, a gente vai em serviços, normalização, e aqui, ó, quer agendar uma orientação? Você clica aqui. Aí você pode, vai preencher seus dados, né? Essa informação vai chegar para nós,
para nós bibliotecários de referência, eu, Yara, Letícia, tem mais pessoas aí, e a gente vai combinar com você um dia, um horário, a gente pode fazer de forma remota, de forma online, de forma presencial, ok? E também, não sei se vocês sabem, a biblioteca oferece os treinamentos de gerenciadores de referência. O que são isso? São ferramentas que você baixa no seu computador, à medida que você vai pesquisando, você vai salvando os autores, e aí, a hora que você for escrever o trabalho, você faz a chamada, né, do autor e ele te dá a referência pronta. Tá? Então, aqui, ó, em treinamentos, tem, então, os treinamentos de EndNote, Mendeley e Zotero, tá? Que você pode, então, sugerir, né? Aliás, solicitar aqui. Você quer um treinamento remoto? A gente faz dessa forma aqui com você. E aí você vai agendar. Opa, não sei se vai dar certo aqui, não. Ah, deu. Então, preenche o formulário, a biblioteca recebe, combina o horário e dá tudo certo, né? Então, gente, eu queria agradecer, né, a presença de todos, a atenção, agradecer a Ana Letícia, a Yara, que contribuiu também, a Kelma, e a gente está aí, tá? Precisando. Coloquei meu nome, meu e-mail aí nas notas compartilhadas. Posso colocar aqui no bate-papo também? Qualquer dúvida, entrem em contato, tá bom? Abração a todos. E continua, tá, gente? Amanhã ainda tem. Hoje ainda tem mais um treinamento, né? Hoje é sobre acessibilidade. E amanhã a gente tem com a Ana Letícia. O nosso endereço está aí, notas compartilhadas, o endereço do programa, né, do PCI está aqui, para vocês verem, então, a programação de amanhã. Quem mora aqui, amanhã à noite tem um sarau de poesia, que é bem legal também. Tá? Obrigada a todos aí a presença. Obrigada, Tiago, que agora que eu vi que você está aqui. Obrigada, Cláudia. Eu vi seu nome aqui, eu fiquei lembrando, gente, de onde que eu conheço agora que eu lembrei, agora não, já lembrei há um tempinho. É da BNT, né? Muito bom, viu? Obrigada por estar aqui prestigiando a gente. Obrigada a você, viu, Antônio Vitor?